Então, acho que para os nossos irmãos que ouvem e que têm esse desejo, eu digo sempre para eles, olha, primeiro, isso vai ter que ser detectado pela igreja. Muito bom. E essa é uma trajetória necessária, biblicamente necessária. Muito bom. Você escreveu um livro, né? E na verdade é uma edição de 10 anos, né? Que a Editora Fiel tá fazendo, que é Tomando Decisões Segundo a Vontade de Deus, né? E é o tema que eu queria trabalhar hoje, porque assim, um aspecto nosso aqui é muito de discipulado. E se tem uma pergunta no discipulado, é essa, né? E até eu tava lendo que é como entender o que Deus requer quando você precisa tomar uma decisão difícil. Há orientações das escrituras para reconhecer a vontade de Deus, né? Então, quase que diariamente, direto ou indiretamente, essa pergunta tá na nossa mente, né? Mas o que Deus quer nessa situação, né? Como é que eu agrado a Deus, né? E a gente chega em algumas decisões que não é óbvio, né? Porque eu trago a minha esposa ou não? Né? Eu roubo esse banco ou não? Então, beleza, tem um versículo ali, né? Não roubarás, né? Não assassinarás. Mas qual faculdade eu vou fazer? Com quem eu vou me casar? Então eu queria começar assim, a Bíblia nos dá parâmetros para compreender a vontade de Deus no nosso cotidiano. Sim, e a razão pela qual eu digo isso é porque ela fala, procurar e compreender qual é a vontade do Senhor, Efésios 5:17. Muito bom. Então, a primeira observação é que a Bíblia tem tudo o que é necessário pra gente saber como agradar o Senhor. Tá. E isso é importante eu dizer como ponto de partida. A base, né? Porque senão, parece que o que não tá na escritura, mas você tem que adivinhar, Deus vai querer ser agradado por coisa que ele não te dá diretriz. Ok. Então imagina assim, ó, Douglas, eu só seria agradado se você fizer ministério do jeito X, mas eu não te falo como é que você tem que fazer. Aí você fica brincando de adivinhação, pra ver se você vai agradar a Deus ou não. Esse não é um Deus que é admirável. Seria a mesma coisa que um pai esperar que o filho faça coisas que ele nunca instruiu o filho a fazer. A gente não pode pensar de Deus assim. Deus é o Pai perfeito. E como Pai perfeito, Ele nos dá tudo aquilo que a gente precisa saber para agradá-lo. Significa que Ele diz pra gente tudo que vai acontecer com a nossa vida? Não. Aí é outra parte dessa questão de tomar decisões. Mas a gente tem que começar desse ponto de partida. Eu não agrado a Deus descobrindo coisas que não estão claras. E ficando nessa dúvida. E agora, tô agradando? Não. Nosso Deus, Ele deu explicitamente tudo que a gente precisa para agradá-lo. Então vamos pegar o exemplo que você falou sobre ir pra faculdade. Ou devo me casar, não devo me casar. Realidades que o jovem... Porque eu vejo pessoas paralisadas. Isso. Porque elas têm uma motivação de agradar a Deus, mas se paralisam diante dessas situações. E esse livro foi escrito para as pessoas que querem agradar a Deus. Porque quem não quer, tá pouco se importando com isso, né? Então eu sei que as pessoas, elas temem a Deus, elas amam a Deus, elas querem agradar o Senhor. Só que elas foram, ao meu ver, mal ensinadas a pensar que Deus esconde coisa delas. E elas têm que descobrir. Aí o primeiro mito que eu tenho que quebrar é que a Bíblia nunca fala de descobrir a vontade de Deus. Quem descobre é o próprio Deus, porque Ele é o revelador. De descobrir, é tirar a cobertura, é tirar o véu. Ótimo. É revelar. Não é a gente que descobre, é Deus que descobre. Ele é quem descortina isso pra gente, entendeu? Então, a palavra de Deus, pra nós que somos evangélicos, que amamos o Senhor, ela é deleite pra nossa alma. Por quê? Porque lá Deus tá descobrindo tudo que Ele quer que você saiba dele. Sim. Né? Então, a primeira coisa que eu tenho que ajudar esses jovens ele não pode ficar paralisado. Deus já deu instrução pra ele, Douglas. Primeira coisa que ele precisa ouvir.